E aí, meus amigos, bom não? Nesse vídeo vamos dar destaque aos melhores do ano, aquele que você deu o seu voto de confiança para que fizesse o melhor para você. Como será que foi esse primeiro ano deles? Mas como não só de boas ações vive o homem, a gente também quer mitadas, porque é por mais essas que a gente paga a internet. Com vocês, o nosso Top 10. Em 10º lugar, temos a nossa deputada federal Carolina Dittoni. Ela foi relatora na CCJ da PEC da prisão após segunda instância. Ela também já apresentou com advogados um pedido de impeachment do Tofinho e é extremamente atuante na CPMI contra as tias do Zap. Grande defensora do governo Bolsonaro, abrimos esse Melhores do Ano com ela. Veja e se encante. A gente quer tentar manter a isenção, inclusive, para fins do parecer final aqui da relatora, mas a relatora, no dia 5 de dezembro, participou de um evento chamado Redes Cordiais, e neste evento, sabe quem que estava? Um dos convocados pela própria relatora, que é o chamado Carlos Afonso, que a gente tanto fala aqui, que é um dos criadores dessa narrativa. Aqui, ó, Carlos Afonso, ou conhecido como Luciano Ayan, estava no mesmo evento com a relatora. Até gostaria de perguntar à relatora que mantesse a isenção. Eu tenho aqui as fotos depois do evento, porque ela mesma convocou ele, dizendo que ele teria feito fake news com relação à vereadora do PSOL. E agora participa de eventos aí sobre fake news com um convocado. Então, para a gente tentar manter no relatório final a necessária imparcialidade, gostaria também de ressaltar isso. Eu sou... há muitos anos de direita, acompanho o Bolsonaro há muitos anos e sei que é tudo um movimento espontâneo de 57... Eu queria saber se os 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro são robôs. Não, quem votou no Bolsonaro foram 30 milhões de brasileiros. Os outros votaram porque não tinham em quem votar. Foram robôs que foram votar? Mas não é isso que a gente está... Essas pessoas não têm Twitter, não têm WhatsApp? Tem. E eles não podem se manifestar livremente? Podem se manifestar, ué. Isso seria uma milícia virtual? Isso seria uma milícia virtual quando eles partem para uma agressão. Que eles violem, usurpem a nossa competência e fiquemos calados diante disso. Então, essa audiência pública, essa discussão é fundamental, feita aqui no Parlamento. Até porque, para encerrar, como diria Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Então, nós não podemos permitir que isso permaneça e faremos o possível para evitar. Então, parabenizo novamente a todos a iniciativa e vamos em frente aí para restabelecer o papel de cada um dentro daquilo que foi dito pela própria Constituição. Muito obrigada. Acabamos de sair do Senado, onde protocolamos o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, eu, Carolina Dittoni, Dr. Gerson Zancanaro e Dr. Marco Carvalho, pelo cometimento de crime de responsabilidade, porque, segundo a Lei 1079 de 50, artigo 39, o ministro deveria ter se declarado suspeito nos processos envolvendo o PT e o ex-presidente Lula, por amizade íntima e também por ter interesse na causa. Diante disso, por não ter feito o seu papel de ter declarado a suspeição, nós, enquanto cidadãos e advogados, protocolamos o pedido de impeachment. Então, agora, nós vamos acompanhar os desdobramentos disso, porque isso é uma vontade de todo o povo brasileiro, pois é fato público e notório de que se trata de suspeição e, por conta disso, ele deve perder o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 9º lugar, temos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Salles causou uma fúria de mil tigre nas ONGs mamadoras de dinheiro público ao anunciar para essa galera que elas iam ser auditadas. Gastos e recebimentos deveriam ser muito bem explicados. Ah, menino, os caras ficaram doidos. Matou no peito, sem baixar a cabeça, a famigerada Amazônia em chamas. Enquanto o mundo inteiro tentava lhe atribuir culpa, o cara segurou o rojão e ainda pegou a cara da galera que torce contra e esfregou no muro chapiscado. Incomodou tanto que querem seu impeachment. Parabéns, Ricardo Salles. Esse reconhecimento é merecido. Enquanto todo esse esforço de identificação, monitoramento e retirada do óleo das nossas praias é feito, há intensa investigação sobre as causas e origens desse incidente pela Marinha do Brasil, Guardas Costeiras Estrangeiras e Polícia Federal. Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados,
que identificaram que esse material não foi extraído do território nacional, mas provém, conforme demonstrado por análise técnica, de postos e misturas de origem venezuelana. Esse processo investigativo tem como principal objetivo determinar as causas e origens desse óleo e, com isso, não apenas fazer cessar o seu aparecimento no litoral brasileiro, mas também obter informações que nos permitam responsabilizar aqueles que tenham contribuído para esse desastre ambiental. Em oitavo lugar, temos o deputado federal Felipe Barros. Fiel aos princípios que o elegeram, o deputado não recua um passinho quando o assunto é contra-atacar o povo da canhota. É um pitbull com carinha de maltese e isso deixa a gente encantado. O cara joga o adversário na lona sem perder a elegância. É destaque na CCJ, é destaque na CPMI, é o genrinho que mamãe pediu pra Deus. Pela fidelidade, pela força e pela confiança, mais um merecido reconhecimento. Porque convém a gente lembrar aqui da íntima relação do Partido dos Trabalhadores com o PCC. São os diálogos cabulosos. Senhor presidente. São os diálogos que eu estou no meu momento de fala e estou construindo meu raciocínio. Nós vamos processar Vossa Excelência. Processa. Ouviu? Aliás, eu gostaria de saber se o apelido Drácula é verdade ou é fake news. Vossa Excelência não tem nenhum conhecimento. É verdade ou é fake news o apelido Drácula? Fake news. Ah, é fake eu já fui news. absolvido dessa denúncia caluniosa. É vampirão, já então. Fui absolvido. É vampiro. Vampirão pode ser Vossa Excelência. É vampiro, então. É sanguessuga. Ah, é sanguessuga. Entendi. Meus amigos, tudo bem? Aqui é o deputado federal Felipe Barros. Estou gravando esse vídeo para comunicar a todos vocês que acabam de receber esse presente da Rede Globo. Quero agradecer a Rede Globo por encaminhar aqui para o nosso gabinete esse estojo contendo 5 lápis, né, que terão uma ótima serventia aqui dentro do gabinete. Nós certamente iremos utilizar esses lápis, né, e a primeira utilidade que nós daremos a esses lápis é que estou aqui revisando a convocação que estamos fazendo para a família Marinho comparecer na CPI das fake news. Então, Rede Globo, muito obrigado. Já estou usando esse lápis aqui para revisar o pedido de convocação da família Marinho na CPI das fake news. Convocar o senador... Vossa Excelência se ausentou por longo tempo dessa CPI. Não pode criticar quem saiu. Mas eu critico quem eu quiser. Não, o senhor pode criticar quem o senhor quiser, mas o senhor usou isso como argumento para caracterizar a sua ausência. Então, eu estou fazendo essa interrupção porque esse argumento vai atacar todos aqui. Tá bom. Que saíram por algumas horas, inclusive Vossa Excelência. Eu acato o argumento de Vossa Excelência, vou convocar o senador para que ele preste esclarecimentos para essa CPI numa próxima oportunidade. Já que Vossa Excelência pede para eu criticar quem está aqui, vou criticar Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência disse que o Felipe Martins xingou o ministro. Né? E aqui já quero dizer o seguinte, a primeira vez que eu encontro pessoalmente o ministro. Né? Nunca estive com o ministro, não tenho nada contra o ministro. Né? Então, Vossa Excelência disse isso há pouco, que o Felipe Martins xingou o ministro. Confesso que não achei. Né? O próprio deputado Carlos Jordi questionou sobre isso, Vossa Excelência não respondeu. Acredito que seja mais uma fake news, infelizmente, propagada pela relatora dessa CPI. Em sétimo lugar, temos o general Heleno, nosso general do Exército, ministro de Estado e chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Gente, quem não quer sentar e bater um bom papo com o general Heleno, boa pessoa não é. Além do cara ser hiper carismático, ele é o grande protetor desse Brasilzão de meu Deus. Além, claro, de grande defensor do governo. Vocês lembram quando o Micron queria dar uma socializada lá na Amazônia, né? E vocês também lembram que ele tomou uma tramontinada de perder o rumo do seu Heleno. Confie demais nesse homem, viu? E ele aparecer aqui nos melhores do ano não é obrigação, é merecimento. Vocês não têm limite, né? Se deixar, vocês... a liberdade de imprensa a gente respeita profundamente, mas a gente sabe que se deixar, vocês vão fazer entrevista de 2 horas, vão perguntar até as coisas mais... Ele fala 2 horas. Ele fala. Mas assim, só para a gente entender, porque às vezes parece, dá a impressão, comparando com governos anteriores, que existe uma tática de afastamento da imprensa. A imprensa é só se ele quiser. E a gente fica cercadinho, igual um curral, enquanto os turistas, que poderiam ser ameaça potencial,
Estão lá liberados, tranquilos. Não, tudo bem, eu compreendo perfeitamente seu argumento, não sei o quê. Só que os turistas não metem o pau no presidente todos os dias. Só isso. Mas falar dele não dói. Simples né? assim. Os turistas não metem o pau no presidente todos os dias. Vão lá para bater palma pro presidente, levantar o moral. Vocês batem nele todos os dias. Você vai na Academia Militar das Agulhas Negras sem avisar, não precisa avisar. Vai lá, se você encontrar um papel no chão, para cada papel no chão que você encontrar, eu te dou R$100. Tá? Você não encontra papel no chão, você não vê pichação. Os nossos apartamentos somos nós que arrumamos. Os nossos banheiros somos nós que lavamos. Tá? Como cadetes, terminando um curso superior. E temos um amor por aquilo ali pro resto da nossa vida. E eu vi isso, meu filho fez MBA, o CLA. Tá? Pô, o CLA é um brinco e nos Estados Unidos a maioria das universidades são mantidas por doações de ex-alunos. Aqui a gente vê os alunos de universidades federais praticamente estudando de graça, capicharem a universidade, quebrarem, fumarem maconha dentro da universidade, fazerem exibições de libertinagem dentro da universidade. Será que isso constrói alguma coisa? Será que fazer protesto, porque isso está sendo condenado e está sendo combatido, tem lógica? Eu não vejo lógica nesse protesto. As Forças Armadas Brasileiras têm um espectro de atuação muito maior do que se poderia considerar se fosse seguir apenas as suas missões constitucionais. Isso é um orgulho para as Forças Armadas, elas se gratificam por ter essa missão e cada vez mais eles se consideram como sendo esse coringa. Né? Precisou, nós estamos aí para cumprir. Em sexto lugar, temos um carinha que quase ninguém fala, mas eu falo porque ele segura cada BO, meu amigo, com uma paciência de mãe e um corte rápido e certeiro. Ele é o cara que segura a mídia, que tá sempre com o bumbum piscando, doido atrás de uma polêmica. Com vocês, o porta-voz da presidência, o general Otávio Santana do Rego Barros. Boa tarde, porta-voz. Ainda só para... Estava esperando a informação de seu órgão e seu nome. Délis Ortiz, TV Globo. Tudo bom, Délis? Saiu agora há pouco um vídeo que foi filmado no encontro do G7, numa conversa do presidente do Chile, Sebastião Pinheira, o presidente Emmanuel Macron, tá a presidente da Alemanha também, Angela Merkel, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. E o presidente Emmanuel Macron reclama do presidente Bolsonaro, fala que ele tinha que reagir à ofensa do presidente Bolsonaro à primeira-dama francesa. E em relação ao episódio em que o Bolsonaro vai cortar cabelo ao invés de se encontrar com o chanceler da França, ele reclama que esse não é o tipo de postura de um presidente. Queria saber se a presidência tem algum comentário em relação a isso. Qual é a importância desta pergunta, especialmente para o momento que nós vivemos aqui no Hospital de Recuperação do Presidente? O presidente da França falou que o presidente brasileiro não teve a postura. O presidente não está comentando esse tipo de situação no momento. Ele está em recuperação, em franca recuperação. Paz e bem. Mas essa batalha judicial, o senhor acredita ou não? Nós não acreditamos em batalhas judiciais, porque na justiça não existem batalhas, existem decisões pensadas. Porta-voz Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Se havia um aperto na agenda, como o presidente teve tempo de cortar o cabelo, e se não seria adequado ele esperar o fim do expediente para uma atividade de caráter pessoal? Com relação à questão de cortar o cabelo, o presidente começa a trabalhar às 4 horas da manhã e termina o seu trabalho meia-noite. Há de se admitir que é necessário, em algum momento, das 4 à meia-noite, ele encontrar a possibilidade de cortar o seu cabelo. Em quinto lugar, temos nossa queridíssima, fofíssima ministra Damares. A mulher é acusada de tanta coisa que eu não consigo enumerar sem fazer esse vídeo virar textão. Constantemente atacada pela sua fé, a mulher não se abala. Quanto mais tentam derrubá-la, mais a mulher se levanta com aquele sorrisão maravilhoso, com o cabelo bem hidratado, com as unhas feitas pro terror das feminazes. Damares esse ano abriu um canal de proteção à mulher que nos estimula a mostrar a nossa voz, que a gente não se cale, nunca mais. Pró-vida, pró-família, pró-fé. Ai meu Deus, eu amo essa mulher. Gente, acabou agora
mais lindo evento que o Palácio já teve nos últimos meses. Nós lançamos a campanha Você Tem Voz, Ligue 180. E tá todo mundo agora preocupado. Por que eu fiquei em silêncio? Chamamos a mídia para uma coletiva e quando eu cheguei perto de 12 repórteres, eu fiquei em silêncio por 1 minuto. Eu queria dizer para os repórteres que não podemos tirar voz de nenhuma mulher. A mulher não pode ficar em silêncio. Eles ficaram tuitando, preocupados, sem saber o que eu queria falar. Eu queria exatamente ficar em silêncio para dizer para eles que nenhuma mulher pode ficar sem voz no Brasil. Bora! Você que está sendo vítima de violência, ligue agora 180. É no nosso ministério. Nós vamos atender. Você, mulher cigana, ribeirinha, indígena, quem está sofrendo algum tipo de violência, ligue para nós. Você tem voz. E você tem uma ministra e um presidente que deu ordem. Acabou a violência contra a mulher no Brasil. Em quarto lugar, temos um ministro que abalou a reeducação desse país. Sim, reeducar é a meta. E depois que a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, sem problema nenhum. Ensinou o que é contingenciamento até para professor de português e economia. Jogou no ventilador o fracasso do método Paulo Freire. Tá implantando junto com o governo Bolsonaro as escolas militares. Calou a boca do Zé Dirceu e de quebra ainda mita que é uma beleza. Senhoras e senhores, ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em 2020, nós já começaremos com um piloto testando 54 escolas cívico-militares. E o objetivo é ter um sucesso em todas elas, para aí sim poder expandir rapidamente para todo o Brasil o modelo de escola cívico-militar. Eu peço um pouco de paciência, porque assim como a grande maioria dos brasileiros quer a escola cívico-militar, e existe um pequeno grupo de pessoas organizadas, de movimentos ideológicos tentando impedir. Então não há margem para fracasso. E por que a escola cívico-militar é tão importante? As que já existem têm um desempenho acadêmico de seus alunos muito superior à média nacional, equiparando o nível dos nossos alunos ao nível dos países ricos. O grau de segurança das crianças aumenta imensamente. A tranquilidade de deixar os seus filhos queridos, as nossas crianças na escola, aumenta. A disciplina, o desenvolvimento de caráter, de ética, de respeito, de patriotismo aumenta. Por que o modelo da escola cívico-militar? É para garantir que a próxima geração de brasileiros seja mais livre e mais forte. Que ela consiga ler e escrever, fazer conta, ter respeito, ter disciplina, saber lutar pela sua liberdade melhor do que nós conseguimos. Para garantir que essa bandeira verde e amarela nunca vai ser vermelha. E é por isso que a escola cívico-militar é tão importante para o governo Bolsonaro. Muito obrigado. Não tenho conhecimento de matemática básica para poder se virar na vida. 55% é analfabeto, completamente analfabeto em termos de ciência. E 50% em termos de leitura. Qual é o objetivo do governo Bolsonaro? Mudar isso. Já tem, desde abril, uma nova política nacional de alfabetização. E desde abril estamos em reunião, tanto com os secretários estaduais e municipais do Brasil todo. Desde lá, além de representantes, por exemplo, trouxemos aqui o Nuno Crato, que foi o ministro da Educação português responsável por tirar o Portugal, do último lugar na Europa e passar para a segunda posição de melhor país, utilizando métodos similares ao que está na nossa Política Nacional de Alfabetização. E isso começa a ser implementado no Brasil inteiro, na forma de treinamento e capacitação aos professores do Brasil inteiro, já no começo do ano que vem. A gente começa a mudar isso com livro didático, com técnicas diferentes, com métodos diferentes, que foram feitos, apresentados, discutidos, e começaremos a implementar isso no Brasil inteiro, via internet, capacitação e treinamento para os professores brasileiros. Em terceiro lugar, temos o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Ministro, deixa eu perguntar uma coisa para você, meu filho. Você é mineiro? Porque você faz todo aquele estilo come quieto? Ele pensa em fazer e na hora que você assusta o trem tá feito.
Tá asfaltando o nosso Brasil inteiro e ainda priorizando grandes áreas do Nordeste que aquele outro governo, sabe, que jurava que era o pai dos pobres, tinha esquecido. O cara não fica alardeando, ele vai lá e faz. O nome disso é compromisso, o nome disso é eficiência. Segura essa, Tarcilzão, terceiro lugar é todo seu. Eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar. E realmente, isso só foi possível porque o Bolsonaro chegou ao poder. E ele resolveu romper com todos os paradigmas. Porque se fosse outro cara, teria um indicado de algum partido político lá e não seria o meu perfil. Com toda certeza, eu não teria nunca espaço no governo. Acabamos de chegar em Berlim, onde vamos discutir portos e ferrovias. Viemos de Londres, onde nós tivemos uma rodada muito salutar, muito positiva de conversas com investidores. Pela manhã estávamos com o Bank of America, entramos em videoconferência com investidores do Oriente Médio, fundos de Abu Dhabi, e o feedback está sendo extremamente positivo. Enquanto nós estamos aqui, o ministro Onyx, que esteve conosco também na Inglaterra, está na Itália conversando com investidores e amanhã segue para a Rússia. O programa de concessões do governo federal está cada vez mais internacional. Estamos mostrando para o mundo o programa que nós estruturamos, o programa do governo do presidente Bolsonaro, que é um programa consistente, sofisticado, isso na palavra dos próprios investidores. Conseguimos ter o respeito e conversar com gestores de fundos que gerem mais de 7 trilhões de dólares nesses 2 dias. Foram 25 reuniões, mostrando a consistência de um programa que já realizou somente nesse ano 35 leilões e assegurou investimentos para o Brasil nos próximos anos de 400 bilhões de reais. É um excelente cartão de visitas do Brasil, um Brasil novo que começa a nascer neste momento. No segundo lugar, eu confesso pra vocês que foi difícil. Tá muito difícil, gente, mas não dava pra colocar 2 em primeiro lugar, né? Eu ia estar roubando pra mim mesma, não pode. Eu tive que fazer a escolha de Sofia. Não sem sofrer, porque eu amo tanto ele, tanto. E o nosso segundo lugar vai para Sérgio Moro. O homem que entendeu que não dava pra chegar com o cabo e o soldado e causar a balbúrdia que os canhota tanto queriam. Ele é o cara que tá quebrando a Orcrim. Os índices de criminalidade caem dia a dia. Chegou a hora desse povo ilícito ter medo. E acredite, eles estão. Como que bandido ganha grana? Com droga. Fácil de resolver o negócio, meu filho. É só apreender e nu. Como que a gente tá aprendendo? Para ser mais exata, são toneladas e toneladas. Nossos policiais estão sendo melhor instruídos, melhor protegidos. Sim, meu amigo, temos que proteger nossos policiais, porque afinal de contas, são esses caras que vão lá e põem a vida deles na reta pela sua. Moro é o cara que a gente fala o nome e dá um sorriso. Menos a canhota. Não, a canhota chora largado. Já perdi as contas de quantas vezes a mídia demitiu o Moro esse ano. De quantas crises o Moro já passou. De quantas vezes ele decidiu largar o governo. Mas o homem tá lá, segundo ele mesmo, firme e forte. Nosso futuro ministro do STF. Nosso futuro presidente em 2026. Não sei. O que eu sei é que não há uma boa alma que não bata palmas pra esse cara. Moro, o Brasil te ama. Olha, eu nunca acreditei, eu sempre ouvi durante muito tempo um discurso fácil de que para resolver o problema da criminalidade no Brasil era abrir as portas da cadeia, soltar os criminosos. Eu nunca acreditei nisso. O que eu acredito é que nós temos que fazer que o crime não compense. E para isso nós precisamos reduzir a impunidade. Se isso significar prisão de criminosos perigosos, né, isso faz parte do trabalho. Claro que nós temos que nos preocupar com a população carcerária, mas a resposta nunca pode ser a resposta fácil de simplesmente abrir as portas da cadeia. O pessoal às vezes questiona assim, mas um criminoso preso custa muito caro. Sim, mas e quanto custa um criminoso solto? Nós temos o dever aí de servir e proteger a população, e se isso envolver a prisão do criminoso, é esse o nosso dever. Nos últimos anos, é um quadro absolutamente diferente do que nós tínhamos 5, 6 anos atrás. 5, 6 anos atrás nós nunca acreditaríamos que um esquema de corrupção e suborno como revelado na Operação Lava Jato pudesse ser descoberto, provado e os responsáveis serem levados às cortes de justiça. Isso não é algo trivial. Nós tivemos figuras poderosas da República, seja do setor privado, seja do setor público, sendo responsabilizados pelos seus atos.
Não é algo assim que vários outros países do mundo teriam condições de fazer. Em primeiro lugar, o cara que tirou o Brasil da lama do qual o PT de Lula e Dilma, além de nos jogar, sambaram em cima. O cara que tirou o Brasil da lista de mal pagadores. O cara que fez a maior reforma da história. O cara que a gente inveja a inteligência. E aquele cara que a gente adora a falta de freio na língua. O cara que sabe o que tá fazendo. O melhor ministro da economia do mundo, segundo a revista Global Markets. O cara que tá fazendo os juros baixar a nível histórico. O cara que tá fazendo a bolsa explodir em recorde dia após dia. Ele é o primeiro porque sem dinheiro, meu amigo, ninguém faz nada. O nosso primeiro lugar é seu, Paulo Guedes. É verdade. Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada, não cortaram dividendos. Deputados. O PSOL nasceu, o PSOL nasceu porque eles fecharam questão. Estamos conversando aqui com a ABIMAQ. Precisamos reindustrializar o Brasil. Temos uma indústria forte, foi golpeada ao longo de décadas, né, com impostos altos, economia fechada, difícil absorção de produtividade, custos de logística muito caros, juros altos também. Então nós temos que agora preparar o Brasil para essa abertura gradual que nós faremos, para integrar a indústria brasileira às cadeias globais de produção. O Brasil está atrasado 30, 40 anos, mas vamos fazer isso tudo com muito cuidado, muito gradualmente e principalmente acompanhado da redução de impostos, a redução dos juros, simplificação e desburocratização. E estamos muito confiantes na indústria brasileira, que resistiu a períodos longos de recessão, de inflação alta, são sobreviventes, são os heróis da resistência que conseguiram resistir a todo tipo de erros macroeconômicos que cometemos. E agora nós vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata. O novo modelo agora é com juros mais baixos e um câmbio mais favorável para a exportação e, ao mesmo tempo, para proteger a indústria doméstica em mercado, competitivamente e não artificialmente. Então, estamos muito seguros e estamos trocando ideias sempre com a indústria brasileira, exatamente para calibrarmos esse ritmo de abertura e, ao mesmo tempo, acelerarmos a remoção dos obstáculos à indústria brasileira. Vamos reindustrializar o Brasil, essa é a luta, vamos fazer a Revolução 4.0. Perdemos as revoluções industriais anteriores, mas essa nós não vamos perder. Estamos seguros que o Brasil vai retomar o crescimento econômico acelerado. 2020 já é um ano bem melhor do que foram esses últimos 2 anos, e principalmente esse que nós estamos encerrando agora. E nós vamos, se possível, crescer mais que o dobro do que crescemos esse ano, ano que vem, e vamos continuar acelerando a taxa de crescimento à medida que implementarmos essas reformas que o Brasil precisa. Obrigado a todos e boa sorte. E aí você deve estar se perguntando, cadê o Bolsonaro? Bolsonaro é simplesmente o cara que fez tudo isso de bom que estamos vivendo ser possível. Sem ele não teríamos Moros, Abraãs, Damares. Sem ele nada disso ia existir. Só temos esse time porque ele decidiu que seria assim. Ele viabilizou a nossa retomada. Ele sim é o cara. Aprende aí, Obama. Sua eleição contra tudo e contra todos, se não foi providência divina, eu não sei o que foi. Mas foi avassalador. Você sabe que foi. Calma, eu sei. Tem algumas pessoas aí que estão ressabiadas, estão desconfiadas, estão descrentes. Mas calma, meu filho. Esse foi só o primeiro ano de grandes realizações, de grandes acertos. E claro, de alguns erros, porque ninguém é ou será perfeito. Sigo confiante no nosso presidente e no time que o representa. 2020 será maior não só no PIB, mas nas realizações, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Parabéns a todos os destaques de 2019 e continuem se esforçando para voltar em 2020. Estamos todos contando com vocês. E aí, gostaram desse Melhores do Ano? Faltou muita gente, né? Eu sei. E aí, quem faltou pra você? Me conta aqui nos comentários, porque você sabe,
Eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!